Bem, nós sabemos que em cada época, em cada etapa, em cada geração na história da humanidade, nós temos um momento específico no cronograma de Deus. Nós temos profecias que se cumprem, nós temos profecias que estão para se cumprir, nós temos algo que vai ser feito em cada geração, apontando para Deus, apontando para os céus, apontando para a fidelidade do nosso Deus. E há 2000 anos atrás, quando Deus preparou toda a terra para a vinda de seu Filho ao mundo, quando Deus permitiu que o Império Romano aplicasse sobre as nações em volta do mar Mediterrâneo, aplicasse a Pax Romana, a paz romana, para que tivesse segurança nas estradas para as pessoas que viajassem. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra, haveria de ir até os confins da terra usando as estradas. Quando havia uma só língua mundial que veio através do Império Macedônico, quando a língua grega, língua erudita, foi disseminada em todas as regiões ali dos tempos bíblicos ao redor do Mediterrâneo. Europa, Ásia, Oriente Médio, África. O mundo estava sendo preparado. Então, Deus toca lá no imperador César Augusto para fazer um recenseamento, para saber quantas pessoas, quantos estavam ali como seus súditos ali na Judéia. E nesse recenseamento, esse recenseamento vai encontrar um casal de Nazaré que deverá vir até Belém. Eles estão casados, mas o casamento não foi consumado porque a esposa, Maria, estava grávida. Grávida pelo Espírito Santo. Grávida de um ente santo que haveria de nascer. Não por semente masculina, mas por obra do milagre de Deus no ventre de Maria. Nasceria Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, que haveria de dar a sua vida em resgate da humanidade. Então, ali naquela geração, naquele tempo, havia pessoas que estavam orando. Orando porque, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, aquele era o tempo em que deveria nascer o Filho de Deus. O Messias prometido deveria nascer em Belém da Judeia. E a Bíblia vai nos contar que quando Jesus nasceu, ali em Jerusalém, algo especial aconteceu, exatamente no dia que Jesus seria apresentado no templo. Jesus seria contado entre os primogênitos para que todos pudessem saber que estava se cumprindo a lei, mas estava se cumprindo a profecia sobre a vinda do Messias. E olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia em Lucas 2, de 25 a 35. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Vamos parar aqui. O texto diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão, Simão, vem da mesma raiz da palavra do Shema, do verbo ouvir. É aquele que ouve, aquele que é ouvinte de Deus. Simeão é aquele que haveria de ouvir a voz de Deus. Ouvir. Simeão era um homem justo e piedoso, e que estava esperando a consolação de Israel, esperando a vinda do Messias, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era um sonhador.
Simeão era um intercessor. Simeão era um homem ligado aos céus, que aguardava o cumprimento das profecias, aguardava a vinda de Jesus, a vinda do Messias em Jerusalém. Aquele que haveria de nascer em Belém da Judéia, aquele que haveria de ser o rei de Israel, aquele que haveria de salvar o seu povo dos seus pecados, aquele que haveria de estabelecer o reino de Deus em toda a terra, em todas as nações da terra. Esta foi a geração de Simeão, daqueles que esperavam a consolação de Israel. E então o texto nos diz que o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria sem ver o Filho de Deus, sem ver, sem que seus olhos contemplassem o Messias prometido, a promessa de Deus. E Simeão já era idoso, Simeão estava esperando, aguardando este dia. E então diz aqui que ele foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo naquele dia. E ele foi. Você já teve essa experiência de ser movido pelo Espírito Santo? Do Espírito Santo te guiar a ir num lugar, a ir a um lugar, ou a abordar alguém, ou a escrever, ou a ligar. E ele tem algo tão grande, tão maravilhoso, que nós ficamos, às vezes, até assustados com o que Deus faz. Simeão foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo. E ele foi. E quando ele chega no templo, exatamente no momento em que os pais, José e Maria, estavam conduzindo o bebezinho, estavam levando o seu filho, Maria levando nos seus braços o seu filho Yeshua, o filho prometido de Deus. Yeshua era o nome que o anjo disse a Maria, que seria o nome do bebê que haveria de nascer. Quando eles estavam indo com o menino, Simeão vem, movido pelo Espírito Santo. Então Simeão o tomou nos braços, antes que José e Maria entrassem no templo, antes que oferecessem o que a lei falava para oferecer pelo primogênito. Ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha a oração de Simeão, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Vamos parar aqui um pouquinho. Agora, Senhor, eu já posso morrer. Agora, Senhor, meus olhos já contemplaram a tua salvação. Eu já contemplei o Messias. Agora estou bem, estou feliz. Agora se cumpriu tudo o que o Senhor prometeu. Despedes em paz o teu servo. Simeão se alegrava de ver o cumprimento da palavra de Deus na sua geração. Será que você se alegra disso também? De saber que somos a geração do fim, a geração que vai ver e viver o arrebatamento, que verá a glória do Senhor, o Senhor sobre toda a terra, implantando o seu reino, o seu governo de paz e de justiça. Vamos continuar. Ele disse, os meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão toma o menino nos seus braços e ele diz, ele será luz
para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Jesus é luz para os gentios, Jesus foi pregado aos gentios, e os gentios, que somos nós, que não somos da nação de Israel, o recebemos e fomos feitos filhos de Deus. Nós cremos nele, cremos em Jesus Cristo, cremos em Yeshua HaMashiach, e para a glória do teu povo Israel. Hoje, quem vai a Israel, não vai a Israel porque Israel é Israel, porque Israel tem tecnologia, porque Israel tem o trabalho com diamante, porque Israel tem riquezas e belezas naturais. Ninguém vai a Israel por Israel. Vão a Israel por Jesus. Por Jesus. Para ver os lugares onde Jesus nasceu, onde ele cresceu, onde ele foi morto, onde ele foi sepultado, e de onde ele ressuscitou, e de onde ele subiu aos céus, e aonde ele virá para encontrar-se com os seus. Sim, Simeão aqui disse que Jesus seria luz para os gentios e para a glória do seu povo Israel. É isto mesmo. Nós vemos como que Jesus, a glória de Israel, é Jesus. As pessoas que vão a Israel é para ver os lugares por onde Jesus andou. É para contar a história e ver o que Jesus fez. Simeão, ele tomou a criança e disse: luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Quanta perseguição a Jesus! Quanta perseguição aos cristãos por causa de Jesus! Exatamente cumprindo o que está aqui. Ele será levantado para a ruína, ruína para aqueles que não creem, ruína para aqueles que não esperam, para aqueles que rejeitam a Jesus. Mas levantamento de muitos em Israel, para aqueles que creem, para aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que se tornam filhos de Deus. Simeão orou na sua geração. Eu e você temos de orar na nossa geração. Já agora oramos pela segunda vinda de Jesus, quando Ele trará juízo sobre a terra, quando Ele levantará e salvará Israel e colocará Jerusalém por capital nas nações de toda a terra. Vamos orar, vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça em minha vida a Tua vontade. Para que, ó Senhor, todos os dias do meu viver, eu viva na Tua presença para a glória do Teu nome. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade e para glorificar o Teu nome. Eu quero ser nas Tuas mãos uma bênção. Eu quero que a minha vida seja nas Tuas mãos uma coluna de fogo. Quero ser nas Tuas mãos bênção para que onde eu estiver, a Tua glória se manifeste. E através da minha vida, milhares sejam abençoados. Eu me entrego a Ti para amar, para querer-Te, para cumprir os Teus propósitos, hoje e até a vinda de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom poder orar. Como é bom poder ter um Deus tão maravilhoso em quem podemos confiar e que cumpre as suas promessas. Simeão viu a salvação. Nós veremos o Senhor vindo à terra em sua segunda vinda. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos na Rede Super, compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá, Deus te abençoe.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.